Olá, eu quero hoje gravar um vídeo um pouco diferente, abordar um assunto. Para isso eu me apresento. Eu me chamo Odir, eu sou bacharel, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Direito, sou autista, tenho 51 anos, de diagnóstico tardio, né? Autismo de diagnóstico tardio. E se você acompanha o meu canal, deve ter observado que faz algum tempo que eu não publico absolutamente nada. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre suicídio de autistas, eu quero falar de depressão e autismo. Por quê? Porque eu comecei um processo depressivo coincidentemente detectado no início desse mês de prevenção do suicídio. E daí, claro, eu que nunca tinha passado por uma situação como essa, não sou um especialista em depressão, né? Eu sei ser autista, isso eu sou desde de bebê, obviamente, mas eu vivencio aquilo que muito se relata sobre a relação de autismo e depressão. Autistas são de 4 a 10 vezes mais propensos a suicídio nas estatísticas dos países que estudam o assunto. No Brasil não há estatísticas. Vamos lembrar que no Brasil cerca de 90% dos autistas, das autistas, estão sem diagnóstico, segundo o Estevão Vadaz, que é professor da USP. Então, vejam, nós não temos estatísticas e nós supomos que esses dados sejam válidos também para o Brasil. E eu fico me imaginando quantas daquelas pessoas que se matam no metrô de São Paulo, né, não sejam talvez autistas com ou sem diagnóstico. É uma imaginação. E por que essa relação do autismo, principalmente entre autistas do nível 1, com a depressão? Bom, há uma série de fatores ligados à nossa dificuldade de integração na sociedade que podem levar a um processo depressivo. Mas um processo depressivo é, antes de tudo, químico no cérebro. Ele começa pelo que eu entendo, por questões ambientais, pelos problemas pessoais, pelas frustrações, pelo bullying que se sofre e outras coisas mais. Essas coisas se acumulam no tempo e num dado momento o autista se sente completamente deslocado do mundo. Isso é o início. O problema é que isso desequilibra o cérebro e começa uma espiral bioquímica que vai nos apagando. A gente começa a não ter interesse sobre uma série de coisas que inclusive são coisas que estão dentro do nosso hiperfoco. É meio estranho. Você simplesmente perde o interesse, não tem vontade de participar, não tem vontade de ler as mensagens do seu grupo de WhatsApp e se perde em algumas coisas. Assiste 3, 4 vezes o mesmo episódio da série que você estava vendo porque não consegue fixar. A sua cabeça está em algum outro lugar que não se sabe direito onde é. E mais ainda, num segundo momento, foi quando eu comecei a me preocupar. Por quê? Porque eu não estava atento a isso. Eu comecei a ter pensamentos que eu caracterizo como pré-suicidas. E para explicar o que eu entendo por um pensamento pré-suicida. Não é aquele pensamento em que você idealiza sua morte, que você fica pensando, vou cortar meus pulsos, vou me enforcar, vou me jogar na frente do metrô. Não. É aquele momento que você está pensando, será que o mundo não seria melhor sem mim? Como é que ficaria a minha parceira sem mim?
Como é que ficaria minha família? E os meus amigos? Será que talvez não ficariam melhor sem mim? Será que eu não estou atrapalhando com as minhas conversas? Será que eu não estou, de alguma forma, enchendo o saco das pessoas? E eu comecei a ter alterações no sono, acordar 2, 3 horas da manhã com esses pensamentos. Eu sempre fui uma pessoa que dormiu pesado, dormiu por horas, a fio, sem precisar acordar, sem me acordar por nada. E de repente eu estou acordando 2, 3 horas da manhã para pensar se eu tenho um lugar no mundo. Opa, peraí. Com o meu parco conhecimento sobre situações diversas, isso ligou uma luzinha vermelha e eu procurei ajuda. Hoje eu estou medicado, eu estou começando o tratamento com os antidepressivos, ainda não faz efeito, mas eu estou tomando uma medicação específica que afastou os pensamentos nesse sentido. Uma medicação que inclusive é dada para bipolares. Eu não sou bipolar, é só para me segurar enquanto os antidepressivos não fazem efeito. E claro, uma mudança de postura. Tento me interessar mesmo sentindo que não me interessa, voltar às minhas atividades cotidianas, não tendo, mesmo não tendo o mesmo brilho de antes, né? Para interromper esse ciclo, E essa é a minha situação. Eu sei que a minha situação é muito diferente de algumas pessoas que já tentaram suicídio, de algumas pessoas que obtiveram sucesso na tentativa de suicídio. E vejam, um suicídio não é simplesmente uma morte. Um suicídio é uma coisa muito importante porque atinge cerca de 100 pessoas, aproximadamente, no entorno daquela pessoa que se matou. Parentes, amigos, conhecidos, as pessoas atingidas pelo noticiário quando isso é noticiado, etc. As pessoas ficam por anos tentando digerir essa morte desnecessária. Daí você pode falar, mas existe morte necessária? Bom, eu não estou usando aqui o termo necessário no sentido de precisar, mas necessário como aquilo que é da vida, né? Para eu estar aqui é necessário que eu esteja vivo, né? E a nossa vida é finita. Nós não vivemos para sempre. Então, uma coisa, por exemplo, é a morte de uma pessoa por um câncer, ou uma morte de uma pessoa em razão das doenças que advêm com a idade avançada, ou até uma morte prematura não desejada num acidente de automóvel. Isso é uma coisa completamente diferente é aquela morte que deriva de uma tentativa da própria pessoa de tirar a sua vida. Ela é muito chocante. Eu conheci suicidas, né? Pelo menos uns 3 em toda a minha vida, 3 pessoas que se mataram, né? E como amigo ou pessoa relativamente próxima dessas pessoas, nenhum parente, nenhuma pessoa de relação muito estreita, só pessoas conhecidas e tal, eu me perguntei sempre se eu não falhei em relação a essas pessoas. Então, é o efeito do suicídio dessas pessoas em mim. Agora, eu quero falar também dessa depressão. Um jornalista norte-americano escreveu um livro em 2001 chamado O Demônio do Meio-Dia, um atlas da depressão, alguma coisa assim o nome. Eu não li ainda, mas eu gostei muito dessa definição, o demônio do meio-dia. Por quê? Porque a gente pensa nas forças demoníacas agindo à noite. Eu não sei por que ele deu esse nome.
mas parece mesmo alguma coisa que nos toma e nos puxa. O meu racional sempre puxou para sair da depressão. O meu racional sempre falou: Dira, afasta esses pensamentos, você não tem que pensar assim, você tem utilidade na sociedade, você tem função, você tem pessoas que gostam de você e etc. Esse é o meu racional. Mas não era o que eu estava sentindo. E por que eu falo era? Porque uma medicação já estava me fazendo efeito. Eu já não me sinto mais completamente dispensável como eu estava me sentindo há 3, 4, 5 dias atrás. Tanto que eu estou gravando um vídeo. Faz tempo que eu não faço alguma coisa mais relevante nesse sentido. Então, o recado que eu quero deixar para vocês. Se você é autista, fique atenta a sintomas de uma depressão. Ela começa muito insidiosamente, com uma água que vai umedecendo a terra. E nós só percebemos quando a água está tão alta que ela tem ondas. Mas fique com a atenção ligada para qualquer situação em que você começa a perder a vontade de fazer as coisas, porque começa assim. Você não tem mais vontade de sair, você não tem mais vontade de mexer naqueles objetos que te chamam a atenção, não te chamam mais a atenção. Os teus grupos de WhatsApp diversos você já não abre mais, você não se manifesta, você não tem interesse. E isso está acontecendo comigo há meses e eu não tinha percebido. Eu só percebi quando a coisa ficou muito pior. Então preste atenção. Se você é pai ou mãe de autista, ou amigo de autista, observe o seu coleguinha, tenha um pouco de cuidado. Né? Quando a pessoa começa a perder um pouco a vontade, pode ser o início de um processo depressivo. Nós não sabemos, a depressão é uma doença que atinge diversas pessoas ao redor do mundo. Ela é incapacitante quando ela é grave, mas ninguém está a salvo de um processo depressivo. Autistas não, o autismo em si não predispõe à depressão. Uma bipolaridade, sim, tem a fase de mania e a fase depressiva. O autismo não. Mas o que nos causa a depressão começa com essa sensação de não pertencimento. Não pertencimento ao meio que nós estamos. Até que as coisas começam a perder o brilho, a coisa se instala e você começa com os pensamentos sobre o seu desaparecimento no mundo e numa etapa posterior você já começa a planejar isso. Esse é o momento do suicídio. E é assustador isso. É realmente um demônio que te toma, né? Para usar uma terminologia medieval. Claro, por favor, eu não estou pedindo nenhum exorcismo, né? Ninguém precisa me dar um banho com água benta, não precisa me carregar para uma sessão de exorcismo no, numa igreja qualquer. Não é nada disso. Eu estou medicado, eu tô sob tratamento, eu estou sob observação, eu tenho gente que me cerca e que me observa, que me cuida. Mas serve o alerta. E fica o alerta. Ok? Muito obrigado. Até mais.